Trago mais um insight com relação ao trânsito de Vênus em Escorpião, até porque pode ter alguma chavinha importante aí para ser trabalhada durante essa alunação que irá acontecer agora dia 2 de outubro, né, com o eclipse solar em Libra. Eu vejo a Vênus em Escorpião como uma energia muito poderosa, né? Sim, é necessário que a gente tenha autoconhecimento, é necessário que a gente aceite as nossas vulnerabilidades, as nossas fragilidades, porque afinal de contas, né, Escorpião é um signo de água, é um signo que fala muito das questões ocultas, nos nossos segredos, né? Então, na intimidade, para a gente se despir, para a gente se sentir à vontade, né, com as pessoas que a gente se relaciona, é preciso que a gente confie, saiba exatamente onde a gente está pisando. Né? Então é isso que a energia de Escorpião nos propõe, né? Antes de mergulhar, a gente vê se dá pé, né? Se a gente não vai quebrar a cara ali, né? Ou tentar mergulhar, se realmente tem profundidade. E a partir do momento que a gente se sente seguro em se abrir, em contar nossos segredos, os nossos desejos mais profundos, a desbloquear medos, travas, sabe? Todos os bloqueios, né, que impedem a fluidez de uma relação, né, que precisa haver muita verdade e comprometimento, existe um poder muito grande de cura, de transformação. E é sobre isso que essa Vênus em Escorpião está nos propondo, né? Obviamente tem as questões relacionadas aos tabus, aos medos, aos preconceitos, né, que são assuntos pertinentes ao signo, né? Eu acredito que o tema, né, dessa alunação irá trabalhar muito assim essas questões relacionadas ao sagrado feminino, só que no sentido de que está adoecido, né? A energia feminina está adoecida, né? As mulheres sofrem muito feminicídio, muitas repressões, porque a gente tem essa energia criadora, né? Que gera vidas, que nutre a vida de amor, de esperança. Então, um feminino doente é uma sociedade doente, né? São pessoas que acabam, de alguma forma, expressando, né, as suas dores nos outros, nos semelhantes, né? Porque, como disse algumas vezes, somos espelhos, né? E é o que acontece quando a gente se relaciona. Vênus fala disso, né? Da gente não transferir as nossas dores aos outros, e sim a gente ter essa coragem de tá com medo? Vai com medo mesmo, né? Enfrenta suas dores, aceita as suas vulnerabilidades, porque afinal de contas, todos nós temos as nossas dores, as nossas fragilidades, né? Então a gente não tem que ter medo de se abrir, né? Todos temos um histórico de dor, de tristeza, né? Mas que afinal de contas, é aquilo que nos faz ser quem somos, né? A partir do momento que a gente se compromete em melhorar, né? Em progredir. Então é isso que importa, quem somos hoje, né? E o que vamos fazer com o que nos aconteceu no passado, e não ficar preso ao passado. A Vênus em Escorpião é uma energia de fusão, né? O Escorpião está muito relacionado à morte, então tem muito essa questão da sexualidade, do sexo em si, né? Do ato sexual. É a pequena morte, né? Como aquela perda momentânea de inconsciência durante o orgasmo. Então, quando a gente compreende também, né, que a nossa energia sexual, ela nos conecta profundamente, né? Ela cria um laço, né? E através desse laço a gente pode nutrir, né? E se destruir também. Por isso que é importante, não que a sexualidade deva ser um tabu, né, que a gente não deva falar sobre o assunto, mas existe essa ideia de se resguardar, até considerando a posição de Marte em Câncer, até para que a gente não se exponha, né, não se coloque em risco, em perigo, né, porque essa energia, ela reverbera no nosso corpo físico durante muitos meses, né, e ao mesmo tempo que ela pode sim ser doentia, tóxica, nociva, ela pode ser altamente curativa, transformadora, nutridora, próspera, né? Que tem esse poder de alinhamento, né? De trazer alegria, felicidade e completude para nossa vida.
porque a nossa relação se torna uma fusão, como eu disse, né, de eu me reconhecer no outro, né, de ter um laço tão forte, né, de que palavras não precisam ser ditas, né, que a gente se conecta de uma forma tão intensa e verdadeira com o outro, que eu sinto que ele sente, né, ou que ela sente, enfim, né, cada um na sua situação, mas que a gente tenha consciência, né, principalmente, que a mulher na sociedade, ela paga o preço do sexo, do ato sexual. Toda vez que ela se relaciona sexualmente, né, é a mulher que paga o preço, né, numa relação hétero. Então, é muito complicado isso, porque se a gente não tem essa consciência, né, existe esse compromisso social, né, das pessoas ficarem vibrando, né, e adoecidas por conta dessas questões que, de alguma forma, nos deixam vulneráveis, né. Mas eu acredito que nem todo mundo age de má fé, né. Na verdade, a gente age de forma inconsciente. A nossa responsabilidade é apenas com relação àquilo que a gente torna consciente. A partir do momento que eu sei, aí começa o meu compromisso de fazer as coisas conforme eu acredito, aquilo que é certo, né? De ter coragem de enfrentar os medos, porque aquilo que aponta um medo muito grande pode ter certeza que tem um potencial muito grande também, que a nossa mente está ali querendo sabotar. E eu falo por experiência própria, né, de situação que eu já vivi, que assim, eu vejo claramente um grande potencial, mas envolve também a questão do livre-arbítrio, né, que a gente saiba respeitar as escolhas, que a gente possa respeitar, né, o momento de cada um, mas a partir do momento, né, que existe essa verdade e esse lance, que a gente possa viver plenamente todo o potencial de transformação e cura, né, das nossas feridas mais profundas que essas relações podem nos proporcionar. Gostaria de aproveitar e te convidar para a minha mentoria Jornada da Alma, que é um grupo terapêutico de autoconhecimento utilizando a astrologia como ferramenta efetiva para trazer orientações para a nossa vida, através de exercícios, trocas e explanações sobre os trânsitos astrológicos e como essa ferramenta linda pode te auxiliar, né, no seu dia a dia. Entre em contato comigo, os encontros serão todas as primeiras segundas-feiras do mês pelo Zoom. No entanto, claramente, a gente só pode aproveitar os aprendizados que toda relação nos traz, se a gente consegue ter, no mínimo, discernimento para olhar para si, para a nossa vida, para as nossas ações, atitudes, né, e nosso estado de consciência, para poder colocar em prática tudo aquilo que a gente aprende com o outro, que é aquilo que os outros nos trazem, né? E uma questão também que é bastante pertinente, né, o trânsito de Vênus em Escorpião, é quando o assunto é ciúme, posse, insegurança, né, porque traz o excesso de controle sobre o outro. E uma coisa que eu sempre digo é que a segurança não é ausência de ameaça, ela é presença de conexão. E é isso que a gente tem que ter em mente com o trânsito de Vênus em Escorpião. Porque quando se tem uma conexão muito profunda, verdadeira, né, onde a gente se desnuda né, dessas máscaras sociais criadas, né, para que a gente possa se entregar verdadeiramente de corpo e alma. E essas máscaras sociais que a gente cria, né, para poder viver em sociedade, né, para poder ser aceito, né, para poder se adequar, né, a essa questão social. Então, quando a gente está ali na nossa intimidade, em quatro paredes, né, com a pessoa que a gente ama, né, e cria-se um vínculo forte, verdadeiro, né, que nos permite, né, se conectar profundamente, a gente tem a certeza de que não é nenhum tipo de insegurança, provocação em joguinhos, né, que vai me desestabilizar e vai fazer com que eu crie algum tipo de insegurança com relação ao outro, né, porque isso não existe, passa a não existir, né, então que a gente possa ter isso também bastante firme na nossa consciência, porque apesar, né, de tudo, é sobre isso, e quando, né, a pessoa usa daquilo que aqueles joguinhos, né, como eu comentei no vídeo passado, a pessoa ela conhece ali todos os meus pontos fracos e ela provoca, né, ela mexe numa feridinha e isso causa uma insegurança, porque imagina, eu expus ali a minha verdade e a pessoa, ela não teve comprometimento nenhum com o meu sentimento e isso é muito doloroso para quem confia, né, então
isso faz também com que a gente tenha uma outra compreensão, né? Consiga ver as coisas por outro ângulo. E é interessante, assim, principalmente porque essa lua nova, né? Dia 2 de outubro, novamente, né? Com a lua, com o eclipse solar, esse trânsito com Lilith, então é de fato um momento assim bastante oportuno para a gente trabalhar as nossas sombras, né, nos nossos relacionamentos. Eu acredito também, né, que esteja muito em pauta essa questão do machismo, né, do patriarcado, obviamente, porque quando se trata do feminino, né, isso acaba, né, sendo colocado, né, em pauta, mas principalmente, né, o machismo que existe nas mulheres, porque tem muito machismo, né, no nosso condicionamento, na forma como fomos criadas, condicionadas, né, em como fomos educadas com relação à igreja, com relação à sociedade, com relação àquela ideia de que mulher, né, tem que estar acompanhada e um tutor. E agora mesmo eu vi um vídeo de um psicólogo dizendo sobre um instrumento que eles usavam, que colocavam nas mulheres na década de 16, no século 16, 15, 16, que era tipo pra punir a mulher que falava demais, que fazia fofoca. Ou eu falei, cara, olha quanta repressão que não tem ali, né, por debaixo do nosso tapete, né, nesse nosso inconsciente. Então, que a gente possa, né, encontrar parcerias, sejam afetivas, seja de amizade, seja, né, pessoas que possam ser empáticas com a nossa dor, que não usem das nossas fragilidades, né, contra a gente, né, e que isso possa ser se tornar vínculos de cura, né, porque é isso que nós estamos precisando.